Bom dia, meus queridos e muito amados irmãos. Bom dia. É com alegria que iniciamos mais uma semana, mais um domingo, mais um dia do Senhor em sua casa para honrá-lo e glorificá-lo. Amém? Amados, vamos ficar de pé e louvarmos ao Senhor com o hino 366, firmeza, 366, firmeza. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Por favor, irmão Divaldo, você leva a Deus na oração. Senhor nosso Deus, Pai, eu te agradeço por iniciar a semana na tua casa. Que o Senhor abençoe o estudo dessa manhã, que o Senhor abençoe o estudo logo mais à noite. Que o culto seja agradável ao teu glória, o Senhor cada irmão presente, cada família que eu preparo. Os irmãos que não puderam vir, o Senhor venha dar saúde, paz, prosperidade espiritual. O Senhor abençoe a tua igreja, a saúde do pastor. E assim, Senhor, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar. Não devemos permanecer, irmãos, em orações uns pelos outros. E algumas orações especiais pelo irmão Neto, tomou a primeira dose, que na sexta-feira não conseguiu dormir, tanta dor. Não conseguiu dormir melhor ontem, ele está melhorzinho, que se Deus quiser estar conosco à noite. Pelo irmão Zé Antônio, pelo irmão Zé Hilton, em relação a essa cirurgia, que essa situação possa estar melhorando, e claro, e orando a Deus pelo fim dessa pandemia, né? Que já está chegando no limite dos limites. E infelizmente não acabou, né? Não acabou. Então os cuidados devem ser mantidos e orando a Deus que a gente não pegue, se pegar, pegue de um modo, como eu chamo, modus operandi, daquele mais fácil, né? Mais menos temeroso. Tem gente aí sofrendo muito por causa dessa doença. Vamos continuar em oração a Deus por nosso país, por nosso estado e por nosso município. Amém? Mas por favor, vamos lá para o lado da EBD sobre Colossenses. Hoje, Colossenses capítulo 1, versículos de 21 a 29. Colossenses capítulo 1, versículo de 21 a 29.
Amém? A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro os restos das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Santo Deus e Pai, obrigado pelo texto lido, Senhor. Te rogamos, te pedimos, que o Senhor nos capacite a entendê-lo e, principalmente, Senhor, colocarmos e aplicarmos em nossas vidas. Graças, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o versículo 21 diz: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. A mente do crente deve estar povoada de um termo chamado gratidão. Por que gratidão? Porque antes, meus irmãos, nós estávamos entregues à vontade da carne e do pensamento. Nós vivíamos de modo a nos satisfazer, a nos colocarmos sempre em primeiro lugar. O meu desejo, a minha vontade será feita, e a carne prevalecia. Por isso nós éramos inimigos no entendimento. Então, através de Cristo, nós nos reconciliamos. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira. Quem é filho da ira? Filho de quem? Cabotinha, né? Aquele caboclinho que dizem que se disfarça de bom, né? Filho do diabo, filho do capeta. E Deus nos resgatou. Irmãos, a Bíblia é um livro escrito não como um livro literário, mas a palavra de Deus escrita. E ela deve ser interpretada de modo literal. E literalmente nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados a passarmos a eternidade longe da face do nosso Deus. As pessoas não entendem que não é o meu viver que me salva, e sim em quem eu estou crendo. Eu posso ter uma vida correta, não posso? E posso não ser salvo. Tem algum exemplo na Bíblia desse aí? Cornélio era um homem justo e piedoso, mas não era salvo, porque ouvir a palavra de Deus. Então, lembre-se, meu irmão, de uma palavra chamada benignidade. A benignidade de Deus é que nos leva ao arrependimento, a bondade dele, as maravilhas dele que nos leva a se arrepender. Nós não éramos inimigos do nosso entendimento. A gente não entende, não entendia, perdão, o que Deus fez por nós. Ah, eu sou filho de Deus e fazer a vontade da carne. Quando eu digo vontade da carne, eu não digo pecado em si, eu digo você viver deliberadamente na vontade da carne, onde você não para pensar: peraí, isso está agradando a Deus?
Hoje o crente tem o Espírito Santo nele. E o Espírito Santo é quem nos guia, amém? E ele é quem nos capacita a entender o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, amém? Colossenses 2, a morte de Cristo. Colossenses 1, 22, perdão. A morte de Cristo torna os filhos de Deus irrepreensíveis e inculpáveis. No corpo da sua morte, pela morte, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Cristo nos reconciliou com Deus através do seu corpo na sua morte. Quando Deus nos vê como justificados e santificados. Agora, de quem é o mérito da santificação e da justificação? Do próprio crente. O mérito é único e exclusivo de Cristo. Quando Cristo, naquele madeiro maldito, sofreu a penalidade que era para ser imposta a nós, ele fez com que nós morrêssemos para a penalidade do pecado. Isso não quer dizer que você não tem mais culpa, viu? Mas você é mais penalizado pelo pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versos 24. Amém? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A expressão vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis destaca a ação de Deus para alcançar todo homem, corpo, alma e espírito. Claro que enquanto estivermos na carne nós teremos corrupção, correto? Porque nós estamos vestidos do que? Da coisa corrupta. Mas esse corpo será o que? Transformado. Quando nós formos nos apresentarmos ao Senhor, nós seremos já glorificados e transformados. Nossa, está barulhenta essa moto aí, não? O mérito é total, é exclusivo e único de Cristo. Por favor, 1 Coríntios capítulo 1. Versículos 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quem? Cristo vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana o Joel estava vendo um vídeo, mandou para mim. Rapaz, uma conversa muito bonita, né? E começou a pregar a salvação eterna. E com o início eu vi que ele estava perseverando. Já começa errado, ninguém persevera, certo? E depois ele acabou dizendo que há a possibilidade sim de você perder a salvação. O vídeo, se você ver assim, passados a tempo, é perfeito. Se não analisar com mais calma. Porque é uma doutrina de que o crente se preserva. O crente é salvo por Cristo, amém. Pregam-se isso, amém. Ele disse com a boca dele lá que as ovelhas de Cristo estão na mão de Cristo e nem tem na mão de Cristo. Correto? As explanações perfeitas, parecia até um da gente pregando aqui. Mas depois ele disse que o crente pode apostatar da fé e perder a salvação, se ele não perseverar até o fim. Tem isso na Bíblia? Tem um versículo que diz: se você não perseverar, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13.
mas está falando da grande tribulação. E está falando dentro da perseveração da carne. O versículo 22 diz que não a carne suportaria. A Bíblia nos diz que nós somos confirmados, preservados, conservados por uma pessoa, a saber, Cristo. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 1 e depois o versículo 24. Leia o versículo 1, irmão Paulo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Amém. Vamos analisar um pouquinho esse versículo com calma. Quem nos santificou? O Deus Pai. E quem nos conserva? Jesus Cristo. Nós somos separados, santificados em Deus Pai e somos conservados em Deus Filho, Jesus Cristo. Amém? Irmão Joás, por favor, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar. Quem é? É Walter que é poderoso? Deve ser ela, hein? Ah, é Hilton, irmão Hilton. Não, gente. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo nos guarda de tropeçar. Agora, quando nós falamos tudo isso, não tira a responsabilidade do crente de buscar viver uma vida correta perante Deus, que o agrade, não o que o desagrade. Nós temos um tesouro guardado e guardado num sistema que a senha só uma pessoa tem. Essa pessoa é Deus. 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, irmão. Positivo. Capítulo 1 versículo 5. Que mediante a fé está guardado no poder de Deus para a salvação, e a preste para ser revelado no último tempo. O mal da leitura sem a análise, sem a meditação. Que mediante a fé estáis o quê? Guardados. No poder de quem? De Deus, gente. Então por isso que o apóstolo nos diz aqui em Colossenses que nós iremos nos apresentar a Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E nenhuma dessas características você é o sujeito. Você é sempre o predicado, amém? E glória a Deus por isso. Eu posso ser o melhor crente do mundo, mas o melhor se é que exista. E se Deus disser, crente, tu és o crente mais fiel do mundo, toma a tua salvação e aguarda, o que é que vocês acham que aconteceria? Vocês acham que vocês são capazes de guardar a salvação de vocês? Mas de volta um sujeito de direito aí na família. É um homem de bem reconhecido na cidade. Acho que ele é capaz de guardar, né? Para guardar as coisas, né? Ele é um. Não consegue guardar nada. Gente, é a maior das heresias achar que um pecador como eu, que peco todos os dias, teria condição de guardar um tesouro tão valioso, irmãos. Agora, qual é a sensação de um homem que tem um tesouro e o guarda? É de grandeza, né? E é esse que o inimigo quer, que você se ache grande. Quando você acha grande, Deus torna-se pequeno. Por exemplo, irmão Joel, Deus não é capaz de te salvar, de te preservar salvo. E o que é que tu precisa fazer? Só crer.
Agora, o sistema religioso faz o quê? E coloca medo. Eu conversava ontem com o Micael, o menino do oxigênio, e talvez aquela velha pergunta, né? Certeza de salvação. Ele disse que não tinha, mas achava que tinha. Eu disse, agora, você acha o que é que precisa? Eu preciso ir para o culto. Eu digo, não é que isso está na Bíblia, que eu preciso da igreja para ser salvo. A igreja é o local de quem já é salvo, é para aprender, para se edificar. E o sistema religioso bota você tem que estar dentro de um sistema para poder ser salvo. Aí você tira Cristo, exclui Cristo. Por isso nós somos santos, irrepreensíveis, nós somos conservados, preservados, guardados, poupados e resguardados por quem? Por Cristo, amém? Versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Irmãos, este versículo é usado por alguns inimigos da sã doutrina e inimigos da palavra de Deus para dizer: se você não permanecer fundado, você vai perder a salvação. Está vendo? Sim. Se você não permanecer fundado, é porque você nunca esteve no verdadeiro Evangelho. Você creu em outra coisa. Você tem que crer no Evangelho, na esperança do Evangelho de Deus, de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, a fé do Evangelho, a fé dos santos, não tem como fundamento obras, não tem como fundamento bondade humana. Nossa fé é fundamentada, ela é colocada sobre a rocha. Quem é a rocha do crente? Jesus Cristo, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Amém? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele instiga, ele faz com que nós, os crentes, esperamos unicamente e de modo bíblico na misericórdia e redenção que há em Cristo Jesus. Se você está esperando a sua bondade para poder ser salvo, você nunca jamais será salvo. Se você está esperando suas obras para ser salvo, você está edificando a sua casa sobre a areia. O que é que acontece com uma casa edificada sobre a areia? Eu vou explicar engenharia da construção. Essa altura de areia, começa a chuva, começa a água a correr. O que é que acontece? Vai descendo a areia. Quando você olha, a tua casa está... Tem um hino que nós cantamos: como faz a areia na fundação, assim faz as obras da salvação. Eu não entendi esse hino, depois eu fui entender que ele era baseado nessa passagem. Como faz a areia na fundação, faz as nossas obras para a salvação. Ou seja, qual é o papel da areia dessa passagem aqui? De te derrubar. Agora você me pergunta, vocês têm que perguntar, vocês têm que questionar. Vocês não questionam, vocês são muito bons alunos. Não pergunta nada, não questiona nada. Não, está errado. Não está certo, não. Perguntar, mas peraí, pastor, você está dizendo que eu não tenho que fazer obra nenhuma? Não, pelo contrário.
A Bíblia nos manda que aqueles que creem em Cristo, creem em Deus, se apliquem às boas obras, que essas coisas são boas e proveitosas. Mas veja bem, o crer vem primeiro do aplicar-se. Eu tenho que crer na obra de Cristo para poder fazer as obras as quais Ele preparou para que eu andássemos nela. Ontem eu estava na feira conversando com o rapaz que eu compro banana, e conversando de Cristo, e ele fazendo o que tem que fazer por onde, que tem que ter obra. Aí eu perguntei: Pastor, planta banana, né? O que é que dá no pé de banana? Pá, tem anos que eu não plantando quantidade nesse dia, tá? Tem banana que dá caixa com 120, 100 bananas. Não estou plantando isso não. Plantando se tua banana já deu alguma vez girimum. Não dá não. O que é que se espera, gente, de uma pessoa que, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, é criada a imagem e semelhança de Deus? Que ela faça o quê? Que ela saia matando todo mundo, fazendo as coisas erradas? Espera que ela faça boas ações. Isso aqui é algo a ser aplaudido? Gente, o mundo está tão assim, mas tão obscuro, que você encontra uma carteira e devolve ao dono, passa num telejornal, como se fosse se você encontrar alguma coisa e tem a identificação de quem é, você só não devolve se você for ladrão. Tem gente que encontra um celular na rua, desliga, tira o chip, para que a pessoa não ligue. Se eu encontrar um celular na rua, até hoje não encontrei não, eu vou ligar, procurar, deve ter alguém. Eu já encontrei um, já devolvi. Amém. Isso é alguma coisa demais? Por isso tu merece ser salvo? Gente, isso é o que se espera naturalmente do homem. Eu não estou falando nem do crente, estou falando do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Imagina dos crentes. Então as nossas obras, é sempre bom lembrar, acompanham a salvação. Elas não fazem salvação. E eu posso ser salvo sem ter obra nenhuma. Eu posso ser salvo depois de ter roubado e matado. Ou não posso? Posso ou não posso? Posso? Onde é que a Bíblia fala sobre isso? Onde é que a Bíblia fala? Quer saber onde a Bíblia fala? Fala quando Cristo estava na cruz com 2 ladrões e um arrependeu-se depois, porque só ia para a cruz na lei judaica quem matava para roubar, né? Matava para roubar. Quando era só o roubo, fazia cortando os dedos e faz essas coisinhas que hoje não podia fazer porque as criaturas são uns, como é que eles chamam? Não, mas tem um nome que eles dizem que eles são como é? Vítimas da sociedade, essas criaturas. Lá era assim, você fazia o primeiro roubo, cortava o primeiro dedo, né? Aí ia cortando, cortava a mão e até a hora não tinha mais, né? Mas quando você matava, a roubar ia para o rapaz, o que diz o bom ladrão e assassino. E onde é que ele está? No paraíso. Então não é minha obra que me salva, é em quem eu estou crendo. Agora que a obra deve acompanhar o crente, claro que sim, amém? Irmãos, quando nós pensamos diferente de que Cristo não é suficiente para nos salvar, nós estamos respondendo o quê? Ao vitupério. Sabe o que significa a palavra vitupério? Vitupério é a atitude ou gesto que tem o poder de ofender a dignidade ou honra de alguém, afronta e insulto. Eu estou dizendo: olha, Cristo, eu não sou besta não para dar uma onda de herói e morrer pendurado em uma cruz. Tu morreste, mas tu não me salvou. Eu sou o Senhor da minha salvação com minhas obras. Lembre-se disso, até para você, quando você estiver evangelizando, falando do amor de Deus a uma pessoa, a pergunta é: se minha obra me salva, por que Cristo morreu? Gente, já fiz várias perguntas que eu fico sem resposta. É mesmo. Porque se Cristo não é suficiente, ele não precisava ter morrido, concorda? Infelizmente o sistema religioso prega justamente o contrário. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos salvar e nos salvar eternamente, amém? Voltando a Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25. Regozijo-me agora que padeço por vós na minha carne,
e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo diz que está sofrendo, padecendo na carne, para cumprir o resto da aflição de Cristo. Você fala, que resto da aflição de Cristo? O que significa o resto da aflição de Cristo? Alguém poderia me ajudar aí? Faltando aqui as ideias. O que significa, Luísa, o resto da aflição de Cristo? Ela? Também não? Todo mundo não? Irmãos, Cristo morreu, mas quando ele morreu, antes da morte, ele reuniu o que aqui na terra? Os apóstolos. E fundou o que? A sua igreja. Olha o que Paulo diz: eu cumpro na carne, aliás, eu padeço, regozijo-me que na minha carne cumpro essa aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. As pessoas que realmente amam a Deus, que realmente dedicam-se ao Senhor, sabem que a igreja é a plenitude de Cristo aqui. E quando a igreja, o corpo de Cristo, está padecendo, aqueles que amam ao corpo também se entristecem. É uma aflição, irmãos. Você vê pessoas dentro da igreja sem cumprir a vontade de Deus, ou você vê pessoas saindo, pessoas voltando, pessoas não tendo compromisso com a palavra de Deus. Isso entristece demais, principalmente no caso de Paulo, como um pregador, como um líder, levar a palavra. As pessoas imaginam, até conversava essa semana com o pastor Eduardo Cadete, de São Paulo, e conversa muito boa, e as pessoas imaginam que os pastores não têm sentimento. Os pastores são seres assim, ó. Não, pastor não. Pastor não precisa. Pastor não é poderoso, porque criou na mente das pessoas o pastor como sendo um sacerdote de duas abaixo de Deus. E não é. O pastor de uma igreja local, visível, portanto bíblica, portanto de doutrina batista, ele é um ser humano, um crente igualzinho aos outros, só com um detalhe: a responsabilidade dele é bem maior, viu? E isto é que Paulo diz. Irmãos, Jesus Cristo comissionou a sua igreja. Ele não comissionou vários povos, a sua igreja. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu citei Mateus 28, 19 e 20. Existe um modelo, ensinando do modo que Cristo ensinou. Quando o ensinamento não é desta forma, quem irá padecer? O corpo. A igreja vai perder. A igreja vai. Temos uma igreja muito amada, a qual o pastor é muito amado por todos nós, que tem passado recentemente de anos de tribulações, principalmente com os jovens. Principalmente com os jovens, porque os jovens de hoje, eu não sei que eu não tive tempo de ser jovem. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade, com 14 era servente de obra. Você amadurecia, você apodrecia, não amadurecia não, viu? Porque não tinha tempo de pensar como prestar. A juventude, ela quer abraçar o mundo e abraçar a Cristo, e você não consegue. Por que você não consegue abraçar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo? Pode ser que a Deus Senhor. Amém. Por que mais? Porque o amor é do diabo. Amém. Porque existe duas coisas distintas: luz e trevas. E essas duas coisas elas não conseguem andar juntas, gente. Vocês já viram
O escuro no claro? Você já viu a escuridão no claro? Ou o claro na escuridão? Gente, é porque assim, em cidade você não consegue ver bem isso, mas Hilton lembra que é do sítio. Você morando no sítio, você vê as luzes das cidades, bem distante, entendeu? Porque não tem como você esconder luz. Onde ela está, ela clareia. E o crente é a luz. O crente é a luz. Então, Paulo diz isso, que as aflições, os restos das aflições de Cristo. Não pense, irmãos, não pense que quando você é um crente, quando você não é crente, não vai entristecer a Cristo. Entristece a Deus por você não ter crido no fim dele, certo? Mas você não entristece a Cristo, porque você não está desonrando seu povo. Eu sempre digo, gente, igreja não salva ninguém. Mas se você é crente, realmente, e se você adentrou a igreja bíblica, através do batismo bíblico, você tornou-se membro do corpo de Cristo, você tem a obrigação de honrá-la e respeitá-la, porque lá é a plenitude de Cristo. Quando eu era jovem, esse carro com esse carro, nós somos chamados de B.O. Vocês descobrem o que é B.O. O bom soldado de Cristo sofre as aflições da batalha. Por isso que Paulo diz que está feito ministro por uma dispensação, por uma ordem, por uma distribuição feita por Deus. E ele cumpre com alegria. Ele não cumpre com tristeza, sim com alegria os restos das aflições de Cristo. Porque Cristo, quando nos resgatou, Ele não criou robôs para ser programado para fazer a sua vontade, mas Ele criou pessoas salvas, crentes, para eles serem submissas. E submissão não tem nada a ver com opressão, viu? Submissão é você fazer a vontade. Quando diz irrepreensível, você se corrigir antes da repreensão. Estão entendendo? Eu vou, antes que eu seja repreendido, já me corrijo. Então Deus espera isso dos filhos. Agora nem todos irão obedecer, amém? Voltando a Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 26. Sim, antes de mudar, vamos falar duas coisas. Além de Deus nos colocar na igreja, nos salvar, Ele nos dá 4 instruções básicas para estar dentro da igreja. Devemos vigiar cuidadosamente, porque nossa carne é fraca. Devemos permanecer firmes na fé. Devemos ter um comportamento que engrandeça a Deus Filho. E devemos, mesmo estando fracos, ser fortes. Porque Cristo, Deus, nos fortalece em nossas fraquezas. Amém? Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Nessa passagem, Paulo mostra a revelação do mistério. Qual é a revelação? O que foi que Paulo revelou? Edivaldo. O que foi, Lívia, que Paulo revelou? Qual foi o mistério que esteve oculto, irmão Joelson? Vamos ler o versículo bem direitinho. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos santos. A quem foi manifesto? Todo mundo vai saber do mistério? Só quem?
Quem são os santos? Os salvos, que são santificados pela palavra de Deus, amém? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o mistério? Não, tem um antes. Cristo em nós. O mistério que esteve oculto antes de Cristo. Os judeus criam que o Messias viria, que morreria por eles e os salvaria. Hoje nós cremos como? Você já veio, já morreu, ressuscitou, já nos salvou. Tudo no passado. A salvação, o ato da salvação era feito no passado. Porque Deus amou o mundo. Amou. Deu está no futuro, presente e passado. Bom, não existe salvação um gerúndio ocorrendo. Era assim, porque Deus está amando o mundo de tal maneira que está dando o seu Filho para todo aquele que permanecer crendo nele. Como era? Permanecendo crendo, isso se chama gerúndio, a coisa está ocorrendo o tempo todo, permanentemente, mas ele não diz isso, ele disse que amou e deu. Acabou. Não tem mais mistério. Os pentecostais gostam de mistério, né? O mistério. Conversando com um rapaz uma vez no consultório odontológico, disse: não, mas o senhor quer me dizer que não tem mistério? Eu disse: não tem mistério. O mistério foi revelado. O mistério foi revelado. Nos tornamos participantes, filhos e predominantemente salvos em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, como é que ocorreu a notificação desse mistério? Alguém pode me ajudar? Como é que ocorreu? Como foi notificado? Como é que eu soube desse mistério? Como é que eu vou saber que eu sou salvo? Como é que eu vou saber que realmente Deus me revelou o mistério? É na Bíblia. Boa. Mais alguma? Espírito Santo, o próprio Espírito nos testifica que testifica com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Mas para isso tem que ir para as Escrituras. Irmãos, Deus, através de sua misericórdia, de sua bondade, revelou aos crentes através da notificação das Escrituras. O Evangelho de Cristo foi notificado. Notificado é um instrumento jurídico para notificar alguém de uma acusação, você vai ser notificado disso. Você não pode, por exemplo, teve um julgamento do caso de Valtinho, da Unimed, e não ocorreu porque a empresa, a Unimed, não tinha sido notificada, então não poderia se defender. Deus nos notificou através da sua palavra, amém? Para não ficar sem referência, nunca queiram ou digam alguma coisa bíblica sem ter referência. Romanos capítulo 16, versículos de 25 a 27. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas se manifestou agora e se notificou por onde? Pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Veja aí 1 Coríntios capítulo 15,
versículos de 1 a 4. Amém? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não, é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que foi que Paulo entregou? O que foi que Paulo recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o qual, e que foi sepultado, que ressuscitou segundo as Escrituras. Cristo morreu segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Cristo vai morrer de novo? Cristo vai ressuscitar de novo? Não. Quem notificou que você é um salvo? As Escrituras. Não podemos, irmãos, crer diferente disso. Se você crê, você está crendo em vão. A crença sem a menor lógica, a crença da perdição, crer em vão é crer em algo perdido. Então, glória a Deus que o Senhor notificou através do seu Santo Espírito, através das Escrituras, que nós somos salvos e estamos guardados mediante o poder de Deus. Amém? Voltando a Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Qual é o mistério? Antes daí? A notificação do Evangelho de Cristo, no qual salva todo aquele que nele crê. Amém? Colossenses 1, 28 e 29. A quem anunciamos e a demonstrando a todo homem e ensinando a todo homem que toda a sabedoria para apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. O que está sendo anunciado? O mistério de quem? De Cristo, que é Cristo nos gentios, esperança da glória. Então Paulo diz, aqui anunciando Cristo, é através da proclamação do Evangelho que Deus tira o pecador do inferno. Me perguntaram uma vez se as pessoas que morreram sem conhecer Cristo, talvez por viver numa comunidade distante, ou viver sem leitura, ou não se informar, iriam para o inferno. Qual seria a resposta de vocês? Se uma pessoa que não conheceu Cristo, não conheceu o Evangelho, ela pode ser salva? Vamos dar uma olhadinha em Efésios capítulo 1, depois a gente responde. Versículo 12 e 13 e 14, de 12 a 14, amém? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Só ênfase, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Pergunto, você pode ser salvo sem ouvir o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É injusto? Não. Por que não é injusto? Agora, num grau de
culpa de uma pessoa dessa, uma pessoa que morreu sem Cristo por não conhecê-lo, ela morreu inocentemente. Mas o pior é aquele que escuta e não crê, certo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que é inexcusável o homem não crer em Deus. É inexcusável, é indesculpável. E outra coisa, gente, nunca coloque na balança que é justo ou injusto. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Se Ele for fazer a justiça dele, nenhum de nós seríamos salvos do modo que a Bíblia manda. Por quê? Porque nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Por isso que não é a justiça nossa, sim a justiça dele em nós. Aí, não é fulano, mas não, porque você já nasce, a não ser que você seja uma pessoa com deficiência mental, você já nasce, passou na fase da inocência, é condenado, irmão. Você não vai ser, não. Você já está condenado. Você pode ser retirado da condenação. É tipo assim, temos aqui 9 pessoas. Digamos que irmão Hilton tenha um bolo de chocolate para dar a uma pessoa. Ninguém tem bolo aqui. Irmão Hilton quer dar um bolo. Se irmão Hilton resolver dar irmão Elivaldo, é injustiça para conosco? Foi injusto? Sim ou não? Não, de quem era o bolo? Ele dá a quem quiser. Nós não tínhamos o bolo, nós continuamos sem o bolo. A salvação de Deus é assim também. Se Deus escolheu alguém para salvar, o que não foi escolhido continuou na mesma situação que estava antes, perdido. Mas nós também temos a responsabilidade com os crentes, que é passar o Evangelho. Aí entra é isso que Paulo está dizendo, anunciando Jesus Cristo. Cada pessoa que morre sem conhecer Cristo, que passou por você, Joelson, você será cobrado no tribunal de Cristo, não para a perda de salvação, mas para a perda de galardão. Mas Joelson, você é um jovem que tem conhecimento, um jovem que sabe falar, que se expressa bem, que tem muitas amizades, e aquele rapazinho que você falou naquele dia, por que você não falou do amor de Deus? Gente, é uma coisa que os crentes devem aprender, é não se envergonhar do Evangelho. Falar do amor de Deus é chato, é antigo. Tem gente que se esconde, que não convida uma pessoa para a igreja, não convida um amigo, não convida. Quando pode ter que não gosta. Eu respeito não os termos que usa, meu Deus do céu, as preferências. A opinião é o jeito dela, ela já tem a religião dela. Gente, se tu gosta de uma pessoa, se tu diz que é amigo de uma pessoa, eu sou amigo de Hilton, e não prega o evangelho para Hilton, eu sou amigo dela? Estou deixando você ir para o inferno batendo palma? Gente, eu passei por essa experiência muito tragédia. Teve um amigo que eu conversava com ele há muitos anos atrás, aí eu vi ele passando com a filha dele. Aí eu disse, eu vou arrumar alguma desculpa para pegar o contato dele, para poder falar de Deus a ele. Amém. Isso deve ser, gente, não é só o pastor não, viu? Os crentes, a aula é para os crentes. Tem muitas pessoas que estão morrendo. Tem uma estatística que acho que 3.000 pessoas morrem no mundo por minuto. Quantos serão no inferno que nós temos trouxeado esses 3.000 que morrem? É muita coisa, né? É muita coisa. E a culpa é nossa, viu? Como se não. Responsabilidade dos crentes pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então que nós possamos, meus irmãos, nos orgulhar de carregarmos em nosso corpo a marca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz aos irmãos da Galácia que desde agora ninguém me inquiete mais, porque eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos capacita a entender isso e que nosso corpo seja honrado, seja usado para honrá-lo e glorificá-lo. Amém? Vamos ficar de pé sobre o corpo com breve oração. Por favor, irmão Joel, você leva a Deus em oração. Glorioso Pai Celestial, nesse momento que eu quero agradecer por toda a oportunidade, Senhor, de ter colocado pessoas na minha frente para que eu possa evangelizar, assim como o Senhor tem feito com todos os irmãos. Queria agradecer também por todas as vezes que é derramado sobre nós e agradecer pela vida de cada um.
Senhor continue falando conosco, tanto hoje de manhã como hoje à noite, para todos os irmãos. Amém. Amém.